Olá meninas, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Gislaine, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal e eu vim aqui para poder contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Eu tenho 28 anos, sou casada e tenho 2 filhos. E esse testemunho é sobre a minha última gravidez. Eu tenho uma bebezinha que tem 1 ano e 1 mês e eu gostaria de contar para vocês o milagre que aconteceu na minha vida. Em 2008, eu casei em 2006, em 2008 eu engravidei do meu primeiro filho. E aí ele nasceu e depois de 8 dias de vida, ele faleceu. Nós ficamos muito mal mesmo, porque nós não estávamos esperando, né? Ninguém espera a perca. Enfim, e aí tentamos nos levantar e tal, e aí depois de 6 meses, sem esperar, tava tomando remédio, eu engravidei do meu segundo filho, que é o Guilherme, que foi o melhor presente que Deus poderia ter me dado. Passaram alguns anos, em 2011, eu engravidei também de surpresa, sem esperar. E aí, para minha surpresa, quando eu fui fazer o ultrassom, era uma menina. Nós sempre tivemos o sonho de ter um casal, um menino e uma menina. Nós já tínhamos um menino, e aí eu fiz o ultrassom e tinha dado uma menina. Nós ficamos muito felizes mesmo. Mas eu comecei a sentir algumas dores, comecei a ter algumas complicações, sangramentos e tal. E nisso meu esposo estava viajando a trabalho, né, tava no exterior. E quando eu tava com 5 meses de gestação, eu tive um aborto espontâneo, tava internado, e eu perdi esse bebê que era uma menina. E aí, nós conversamos e decidimos que nós não teríamos mais filhos, devido às complicações, né, que eu já tinha tido, as perdas. Eu tinha perdido meu bebê com 8 dias de vida e agora mais um aborto, mais um bebê. E nós sofremos demais. E aí nós decidimos não ter mais filhos. Eu resolvi voltar a estudar, comecei a fazer faculdade de enfermagem, que era uma coisa que eu gostava muito. Meu esposo super me apoiou. E eu comecei a estudar. E aí em 2012 nós saímos de férias, fomos para os Estados Unidos, ficamos 3 meses lá. E começamos a conversar sobre a possibilidade de ter mais um filho. Meu esposo queria muito. E não que eu não quisesse, eu também queria. Mas eu tinha muito medo de acontecer tudo de novo, né? Eu já tinha tido 2 percas, tal. Mas nós decidimos tentar. E ali eu parei de tomar remédio e nós começamos a tentar. Tentamos durante 9 meses. E aí quando deu esses 9 meses, eu comecei a entrar em desespero, e eu falei pro meu esposo, poxa, eu acho que não é da vontade de Deus que nós tenhamos outro filho agora, né, porque o Guilherme veio tão de repente, e assim, agora nós estamos tentando há tanto tempo e nada acontece, então vamos esperar em Deus, né, vamos desistir, eu vou continuar estudando, e vamos ver o que Deus tem pra nós. Só que nesse meio tempo, eu fiz uma oração. Eu lembro que eu estava num culto e o pastor pregou sobre Ana, sobre o voto de Ana, né? E aí aquilo me tocou muito, assim, porque eu tava me sentindo a pior das mulheres. Não porque pelo fato de não conseguir engravidar, só isso, mas pelo fato de já ter perdido. Eu falava, poxa vida, se Deus me fez mulher, Ele me dá condições de poder ter mais filhos, né? E é um sonho do nosso coração. Esse, pelos médicos, seria o nosso último filho, porque eu não poderia mais engravidar. E aí eu fiz uma oração. Eu falei pro Senhor, Senhor, se o Senhor permitir, me dá a oportunidade mais uma vez de engravidar, de poder gerar mais um filho. E se esse bebê for uma menina, eu faço um voto com o Senhor. Eu faço um voto que o nome dela será Radassa. Por que Radassa? Porque Radassa, ela é uma planta, né, a murta, que só nasce no deserto. E debaixo dessa planta é a única planta que tem no deserto onde embaixo dela você encontra água. Então significa vida. E aquela criança para mim geraria vida, né? E eu falei pro Senhor que ela se chamaria Radassa e que eu só cortaria os cabelos dela com 7 anos de idade. E que eu faria um vídeo para testemunhar tudo que o Senhor fez. Parece loucura, né? 7 anos sem cortar o cabelo da criança? Sim, pra mim também depois pareceu. Eu fiquei um pouco assustada pelo voto que eu tinha feito. Mas foi a forma que eu encontrei de chamar a atenção de Deus. E fiz esse voto. E passaram-se algumas semanas, umas 4 semanas mais ou menos, e eu fui dar banho no meu filho pra poder colocar ele pra dormir. E aí ele passou a mão na minha barriga e falou pra mim, falou, mamãe, a minha irmãzinha tá aí na sua barriga. Aí na
hora eu nem dei muita importância porque tava tudo normal, a menstruação tava tudo normal. E eu só falei pra ele que não. Eu falei, não, filho, tá? Ainda não tem bebê aqui. Um dia vai ter, mas ainda não tem. Mas eu fiquei encucada com aquilo. E aí no outro dia, cedinho, eu fui na farmácia, comprei o teste e pra minha surpresa deu positivo. E aí a minha mãe tava aqui, eu lembro que eu enganei ela, falei que eu tinha uma consulta e fui, já fiz o exame de sangue, peguei no mesmo dia e positivo. E aí, já que eu estava grávida, agora a preocupação de como seria a gravidez e se seria uma menina, né? Porque muitas vezes nós acabamos duvidando, não duvidando, mas não acreditando no Deus que nós servimos, né? E se eu tinha feito um voto com Deus não é voto com o homem, né? A parte dele ele faz, se eu, independente de se eu fizer a minha ou não. E aí passaram-se 12 semanas, nós estávamos com uma viagem marcada para a Alemanha e eu resolvi fazer um exame de sangue para poder descobrir o sexo. Porque eu queria comprar já, né, algumas coisinhas sabendo o sexo. E a gravidez estava fluindo, normal. Fiz o exame de sangue e aí fui buscar o resultado. 5 dias depois o laboratório me ligou e eu fui lá buscar o resultado. E aí quando eu abri o resultado, eu olhei a primeira página e eu tava tão ansiosa que eu só li a primeira linha. E eu vi lá escrito cromossomo Y e tudo bem. Aí coloquei do lado do exame e falei, glória a Deus, né? Mais um menininho para alegrar nossa família, para alegrar nossa casa. O Senhor sabe o que faz. Só que alguma coisa estava me impulsionando para mim olhar outra folha. E aí eu virei a outra folha. E a hora que eu virei a outra folha, estava escrito grandão assim, feto do sexo feminino. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu comecei a tremer, eu comecei a chorar. Eu liguei pra minha sogra, eu liguei pro meu esposo, eu liguei pra minha mãe. Foi um chororô, todo mundo chorando, muito gostoso, assim. E ali eu pude ver que Deus, mais uma vez, estava sendo fiel nas nossas vidas. Porque o desejo do nosso coração estava se realizando ali. E aí... Desculpa, gente, me emociona um pouco. E aí, passaram-se algumas semanas, nós fomos viajar pra Alemanha. E quando eu estava com 21 semanas, lá na Alemanha, eu tive um sangramento, né? E ali eu comecei a ficar muito mal, ficar muito preocupada, porque quem já perdeu o bebê sabe como que é quando você tem um sangramento, o mundo desaba pra você, porque passa um filme na sua cabeça, como se fosse acontecer tudo de novo. E ali eu fiquei internada, eu fui pro hospital, fiquei internada lá na Alemanha e resolvi voltar pro Brasil. E eu lembro que quando eu cheguei do hospital, numa casa que a gente estava hospedado, eu sentei no colchão e eu comecei a chorar. E aí eu comecei a cantar. Ao mesmo tempo que eu tava com medo, eu tava confiante, porque o Senhor já tinha feito, né, um milagre maior, que era eu poder engravidar, era uma menina. Então eu criei ali, eu criei que o Senhor poderia me levar até o final dessa gestação, mesmo os médicos falando que não. E aí eu comecei a cantar uma música do Diante do Trono, Deus de Amor, tava eu e meu filhinho. E aí eu comecei a cantar. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí eu comecei a lembrar de tudo que o Senhor já estava fazendo na nossa vida. E decidimos voltar para o Brasil. Voltamos para o Brasil, marquei minha passagem e eu liguei para minha médica aqui. Ela falou para mim, olha, não volta. Não volta agora, porque como você tá com sangramento, você vai acabar tendo uma trombose e vai perder o bebê. Uma hemorragia, né? E aí... Mas mesmo assim, eu decidi vir. Eu tava decidida a voltar pro Brasil. Porque na Alemanha eu não falo alemão, né? E é muito complicado. Quando você tá em outro país, você não tem ninguém pra te ajudar. Enfim, voltamos. E aí eu cheguei aqui, já fui direto fazer um exame. Foi constatado realmente que a minha placenta estava muito baixa. E que eu poderia perder aquele bebê a qualquer momento, que eu teria que fazer repouso absoluto, só podia levantar para ir no banheiro. E começou todo aquele momento de tortura, porque a todo momento o Senhor queria trazer à minha memória todas as palavras de esperança, todos os momentos, mas o diabo também queria trazer na minha memória todos os momentos de fracasso. E ali ficava aquela briga na minha mente. E eu comecei a orar, eu fiquei o primeiro mês inteiro deitada e aquilo me fazia muito mal, porque eu queria arrumar as coisas do bebê, eu queria cuidar da minha casa, mas eu não podia. E eu também faço parte do ministério de louvor na igreja onde eu vou, e eu não podia ficar em pé. Na hora do louvor, da adoração, eu tinha que ficar sentada, e aquilo me matava por dentro. E aí chegou um dia, foi num domingo à noite, eu cheguei do culto e eu cheguei indignada.
E eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, porque foi o Senhor quem me deu esse bebê, é o Senhor quem tá me dando condições e que eu creio que vai me dar até o final, de levar até o fim essa gestação, de ter uma criança saudável. Eu quero cumprir, eu quero exercer o meu chamado no louvor, porque foi o Senhor quem me chamou, o Senhor conhece os meus limites, então a partir de hoje, Senhor, eu não estou negligenciando os cuidados nem as ordens do médico, mas a partir de hoje eu não fico mais nenhum culto sem ministrar. E eu vou depositar minha confiança totalmente no Senhor. E foi o que eu fiz. Na próxima semana eu já fui no ensaio, eu voltei a cantar. Eu adorava, eu dançava, eu fazia tudo. Muitas vezes com dor, eu sentia muita dor, muita cólica, eu tinha muito sangramento. E todos os meses, todas as vezes que eu tinha sangramento, vinha aquilo na minha cabeça de poder perder o bebê. Mas eu coloquei a minha confiança no Senhor. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. E aí, numa dessas vezes que eu tive sangramento, eu fui numa consulta e foi onde eu decidi trocar de médico. Troquei de médico, comecei a passar com outro doutor que ele foi enviado por Deus, assim, na minha vida. E aquele dia, eu nem sei se ele é evangélico, se ele não é, mas aquele dia ele me deu palavras de esperança, assim, que eu creio que foi Deus que colocou nos lábios dele. E Deus usou a vida dele tremendamente. E ele falou pra mim, ele falou, por que você tá chorando? Não precisa chorar. Você vai levar uma gravidez normal até o fim. Esse bebê vai nascer normal, de 9 meses, fica tranquila. E eu recebi aquilo. E aí continuei fazendo, né, as consultas de pré-natal, o ultrassom e tudo. E aí quando eu fiz 9 meses, para a honra e glória do Senhor, eu fiz aniversário no dia 9 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro, o médico fez o meu parto e nasceu a minha princesa, a Radassa. E assim, o que eu vim falar para vocês através desse vídeo? Que Deus, ele é um Deus que cumpre promessas. E se você tem um desejo no seu coração, talvez você é tentante há tanto tempo e você tem perdido a sua esperança, eu quero te dizer que Deus, ele faz tudo no tempo dele, na hora certa, no tempo certo, ele vai te dar aquilo que você está precisando. Talvez seja um filho, mesmo como no meu caso, talvez seja um filho espiritual. Talvez você tenha orado pela vida de alguém, tenha demorado tanto para essa pessoa se converter, se entregar ao Senhor. Ou talvez é a sua gravidez mesmo. Talvez você não consiga engravidar. Nossa, mas já faz tanto tempo que eu tento. Já tem 7, 8, 10 anos e eu não consigo. Eu quero te falar uma coisa hoje. Deus, ele é Deus de milagre. E se você crer, se você der um passo de fé, o Senhor, ele vai cumprir na sua vida tudo aquilo que você sonhou. Amém? Eu queria deixar essa palavra para você, que você possa pensar, que você possa meditar. E o intuito desse vídeo é te encorajar a você depositar a sua fé totalmente num Deus que pode fazer tudo por você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que Ele realize todos os desejos do seu coração. Deus abençoe e cumpra em você todos os seus sonhos. Um beijo e fica com Deus.